Ok, retornando aqui ao nosso assunto, nós encerramos o vídeo anterior, né, falando sobre a idade das trevas, né, que viveu a igreja, a igreja, o impedimento das pessoas de conhecer as escrituras. Tanto é que nós começamos lendo o texto de João 5,39, onde Jesus disse: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, um período difícil, chamado Idade das Trevas, e então o período da Renascença contribuiu muito, só para resumir rapidamente, né? Na economia, na arte, na ciência, na política, na religião. E, então tudo se contribuiu, ou seja, Deus conduzindo a história, muitas vezes usando até homens e mulheres que não eram ligados à religião, mas foram usados por Deus para que as pessoas pudessem é, é, ter o conhecimento, que era proibido, certo? Com domínio, onde a igreja romana, a católica romana, atingiu o seu poderio máximo, né? E, bom, então vamos agora onde vamos trabalhar um pouco mais, tentar falar um pouco sobre a reforma protestante, que é importante, né? Período grande. A reforma foi um movimento que visou trazer à igreja a pureza original do cristianismo segundo o Novo Testamento. Esse foi o propósito da reforma, né? Chamada reforma protestante. Então, depois do Pentecostes, a reforma do século XVI, foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da igreja. Então, é fundamental isso. Representou uma volta à Bíblia, a volta às Escrituras. Aí lembramos do versículo, João 5,39. Examine. E esse é o meu desafio para você. Não deixe de examinar a palavra. Não acredite em tudo que lhe digam sobre a palavra. Sabe? Se você tem dúvida, pode nos consultar, pode mandar, mas examine, conheça a palavra para você não se enganar, porque hoje também temos muita gente que tenta te enganar. Em especial, digo para você, nesses dias de pandemia, onde acontecem esses problemas mundiais, a gente chama de catástrofes, né? Ah, muitos aproveitadores. Por isso é importante você examinar. Então vamos lá, voltando aqui, né? Onde a reforma representou a volta à Bíblia, o ensino apostólico e, consequentemente, a rejeição a tudo aquilo que foi criado para a igreja ao longo de 1000 anos. Aquilo que ela introduziu que não é bíblico, né? Culto aos mortos, mariolatria, culto aos anjos, foi colocando, canonizando pessoas, atribuindo milagres, e esse santo, todas essas figuras que se representam. E às vezes usaram homens grandiosos, né, que fizeram um grande trabalho colocando como uma posição que não estava. Então, tudo isso é importante, tá bom? Então, Martinho Lutero, ele no ano de nascido em 1483, ele morrendo em 1546, filho de um camponês, tornou-se monge agostiniano, entrou para o convento em Erfurt, buscava com avidez a salvação da sua alma, que em 512, aos 29 anos, quando leu o texto de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, foi como se uma bomba explodisse na sua mente, né? Ali ele descobriu a doutrina da justificação pela fé, porque o romanismo pregava que a fé era conquistada por obras. Deixa eu deixar claro para você uma coisa aqui. Nós não falamos mal dos católicos, do seguidor do catolicismo. Nós avaliamos, analisamos a doutrina católica, aquilo que eles ensinam. E quando você coloca frente a frente com a palavra de Deus, não tem sustentação. E nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, como revelação. Então, nossa avaliação é baseada na palavra. Então, se você é católico, não estou falando de você em hipótese alguma. Respeito muito você, assim como também respeito a doutrina católica, embora não concorde, porque ela fere frontalmente a palavra de Deus, ok? Dito isso, voltamos lá. Então, Martinho Lutero, ele se converteu, foi nesse período que ele entendeu o que era a fé, e ele mais tarde, quando o Papa Leão X
estava construindo a Basílica de São Pedro, no seu ermitário Johannes Testel, foi na Alemanha vender indulgências. Olha só, era a prática da Igreja Católica, né? Vender objetos para que você conquistasse a salvação. E também ele criou o purgatório, que é uma doutrina católica que não existe na palavra de Deus, esse purgatório. Então, com isso, ele arrecadava dinheiro para que as pessoas pudessem sair do purgatório, que não existe, para que pudessem também alcançar a salvação. Com isso, ele... por que isso? A gente entendeu o seguinte, que dentro do romanismo, os padres, os papas, são os representantes de Deus. Então, eles são intermediários. E a Bíblia fala, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Só que eles colocaram e diziam isso, então eles eram os emissários, aqueles que tinham poder. Então, o que eles faziam tinha que ser aceito. Então, se eles falassem que você tinha que conquistar o céu comprando algo, você tinha de comprar. Certo? Você para tirar alguém do purgatório, que não existe, você tinha que pagar. Então, se pagava. E isso que Martinho Lutero, ele não aceitou. Então, Martinho Lutero decidiu enfrentar esse abuso no dia 31 de dezembro de 1517, nas portas da igreja de Wittenberg, onde ele colocou suas 95 teses, as famosas 95 teses de Martinho Lutero. E esse foi um golpe no poderio da Igreja Católica, porque vários monges, vários católicos como Zwinglio, como João Calvino, se revoltaram contra isso. E eles então, eles também, John Knox, né? E eles criaram então, e defenderam, e criaram os princípios básicos da reforma, que é fundamental, que foi exatamente o retorno às Escrituras. E eles colocaram aquilo que não pode deixar de ser. Então, Martinho fez as 95 teses, mas resumindo aqui, que a gente vai tratar para vocês aqui, que são os princípios básicos da reforma, o qual temos que entender e ver como isso é importante. Primeiro, só a Escritura, quer dizer, só a Escritura. Os reformadores reafirmaram a supremacia da Escritura sobre a tradição, porque o que vale até hoje no romanismo é a tradição. Aí, só que eles contradizeram isso totalmente, porque a Bíblia é superior. A palavra de Deus ela é inerrante, é infalível e suficiente. A Bíblia tem que ser a única regra de fé e prática. Isso quer dizer, só a Escritura, ou só a Escritura. Por quê? Para o romanismo, a palavra do Papa é mais importante do que a palavra de Deus. Então, é exatamente aí onde eles falam que é a tradição. E isso fere totalmente aquilo que a palavra de Deus é. Então, repetindo, a palavra de Deus é inerrante, ou seja, não há erro. Ela é infalível e suficiente. A Bíblia não há erro. A Bíblia também tem que ser uma regra de fé e prática. Todas as doutrinas e ensinos estranhos das Escrituras devem ser rejeitadas. A autoridade da igreja precisa estar sob a autoridade das Escrituras. Nenhum dogma ou experiências podem ser aceitos se não tiverem base na palavra de Deus. Isso é o que diz o artigo 5 da Confissão das Igrejas formada na França em 1559. Sola fide, ou só a fé. Os reformadores sublimavam também a supremacia da fé sobre as obras da salvação, ou seja, a fé é fundamental. Então, sem fé não há salvação, porque não há salvação por obras. Foi o que Martinho Lutero entendeu lá em Romanos 1,17, que é a justificação pela fé. Então, há só a fé em Cristo Jesus salvo. A salvação não é por mérito humano, não é conquistada por obras, por boas obras, com dinheiro, é recebida, é dada por Deus de graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é fundamental. A salvação não resulta de atos humanos, e sim somente pela fé. A salvação é dom de Deus, é recebido
exclusivamente pela fé em Cristo. Efésios 2, 8, 9, Romanos 1, 17. Sola gratia, quer dizer, só a graça. Os reformadores reafirmam a doutrina apostólica que somos salvos pela graça. A graça é um dom imerecido de Deus por nós. Nós não merecemos, não há ser humano na face da terra que mereça a salvação, que mereça a graça de Cristo. Porque Romanos fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O inferno não foi feito para salvos, foi feito para o diabo e seus anjos. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão por suas próprias escolhas, porque a graça infinita de Deus está disponível a todo mundo. Basta você crer pela fé. Isso é graça, é favor imerecido. Só o Cristo, quer dizer, só Cristo. Os reformadores entenderam que somente Cristo, não há o sumo pontífice, que é o Papa, só Jesus, não há mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo. Ele é o único suficiente Salvador. Nem a mãe de Jesus, a mulher extraordinária que foi Maria. Maria foi uma mulher extraordinária, escolhida por Deus para ser a mãe terrena de Jesus. Nem ela pode fazer, só Jesus. Só lhe dio da glória, só a Deus a glória. Então só damos glórias a Deus. Os reformadores enfatizam, calçados pela verdade, que a glória pertence somente a Deus e Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso nós só glorificamos a Deus. Nós entendemos que Ele é supremo, que Deus é eterno, que Deus Ele é tudo. Nós só reconhecemos Ele como único e verdadeiro Deus. Outra coisa da reforma: o sacerdócio universal do crente, ou seja, o homem não precisa de intermediários para chegar a Deus, que o véu que separava já não separa mais, foi rasgado. Então nós precisamos entender isso. Isso é o fundamento da reforma. E é o que nós cremos, é o que nós defendemos. Vou repetir para você: nós defendemos isso porque está nas Escrituras. Só a Escritura ela é suficiente. Só a fé. A fé nos leva à graça, a compreender a graça é um favor imerecido. Só Jesus Cristo salva, não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus. E somente a glória de Deus, nós só damos glórias a Deus. E que o crente, repito, não precisa de nenhum intermediário. Você que está me assistindo, se você crê, você pode levantar a sua voz com humildade diante de Deus e pedir perdão e pedir misericórdia, orar, que Deus vai te ouvir. Você não precisa de pastor, de padre, de seu ninguém para falar com Deus. É isso que a gente defende, é isso que a gente entende que precisamos fazer, sabe? Que nós servimos a um Deus vivo. Encerramos agora, ontem foi domingo foi domingo de Páscoa, onde nós não celebramos a morte, mas celebramos a ressurreição de Cristo, a nova vida em Cristo. Foi Jesus que morreu por mim e por você. Isso que é importante, que Jesus morreu por mim e por você. Então nós não precisamos de ninguém mais, nenhum outro auxílio. Não precisa ser obra minha, obra sua. Nada que eu e você venhamos a fazer vai fazer com que nós possamos conquistar a salvação. A salvação nos é dada de graça pela graça. Isso que é fundamental, isso que você precisa entender. É isso que nós precisamos buscar a compreensão. Bom, eu quero encerrar aqui essa parte, esse segundo vídeo nosso de hoje, para que você entenda a importância da Escritura, certo? E eu quero orar antes que o nosso tempo estoure. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, mandar o seu comentário, mandar a sua dúvida, tá bom? Vamos orar? Que Deus te abençoe muito nessa semana. Senhor Deus, nosso Pai, eu te louvo por essa oportunidade, por esse momento. E te peço por cada pessoa que estará ouvindo, participando dessa reflexão. Que seja abençoado pelo Senhor. Abençoe sua família. Dê uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém. Ok, meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe ricamente. Não esqueça de nos ajudar aí na divulgação do vídeo.
em compartilhar, em curtir, em comentar. Um grande abraço a você, boa semana e até a próxima semana.